Eu acho que a questão da assessoria de imprensa é uma área extremamente importante, que tem né, também está tendo esse crescimento gigantesco, tem um potencial enorme, pouco explorado ainda, porque o pessoal foca muito no marketing digital, não sei o que, não sei o que. Como é que é uma empresa de relações públicas? Qual que é o desafio? Qual que é o diferencial que você consegue agregar no mercado? Como é que é trabalhar nesse segmento? Para quem não conhece a assessoria de imprensa, que acho que muita gente não sabe como é que funciona, o nosso trabalho do nosso lado é fazer com que o cliente saia de maneira espontânea, que a gente fala, na mídia, né? Então, o que acontece? Só para vocês terem ideia do impacto. A gente tem cliente que saiu uma matéria, por exemplo, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, com franquias, assim, de investimento de R$500 mil, e que, assim, recebi 140 leads só de uma matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Desculpa, gente. E R$500 mil, são poucas pessoas que têm R$500 mil para investir em um negócio. O negócio dele é de R$500 mil a R$1 milhão. Então, às vezes, as pessoas não têm noção do potencial de assessoria. Ele tem um potencial no sentido, assim, também de construir a tua marca, a tua imagem, mas ele também tem um potencial enorme de geração de negócios. Já tive cliente que chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho mais resultado com vocês em assessoria do que pagando uma feira de R$100 mil, que eu fico aqui 2, 3 dias. Nossa. Compensa muito mais para mim pagar o trabalho de vocês ao longo do ano, né? Então, assim, do que eu fazer, inclusive mais do que um ano, né? O investimento, do que eu fazer esse investimento na feira, tá? Então, é um trabalho que traz resultado. Qual que é o desafio? É relacionamento, é criação de pauta. Então, normalmente, quem tem uma assessoria de imprensa, ou é um jornalista, ou alguém de relações públicas, ou você tem que ter alguém aí que domine isso. Porque você precisa olhar e entender o que é notícia. Quando a gente fala, o que é pauta, o que é notícia. Então, você precisa entender o que é notícia para criar esse texto, digamos assim, e aí a gente negocia, entra em contato com jornalistas, assim, todo um namoro que a gente faz aí para conseguir emplacar essas pautas, tá? Eu acho que o principal desafio, do meu ponto de vista, é ter as pessoas que têm esse jogo de cintura para fazer o trabalho. Normalmente, quem faz comunicação já tem esse olhar de saber o que é pauta, de saber escrever, né? Mas eu acho que o principal desafio é fazer esse relacionamento com os jornalistas. Do ponto de vista do negócio, você não vai precisar de muita estrutura, mas você vai precisar entender como que funciona o dia a dia da assessoria. Então, legal essa parte que você falou da questão do resultado que isso gera, né? Porque, como eu falei, né, é uma vertente do marketing, né? De comunicação em geral, né? Que existem N possibilidades, estratégias que cada empresa pode adotar. E aí, assim, só para me entender melhor, qual que seria... Você falou da questão dos resultados, que os resultados podem ser gigantescos, às vezes maior até do que o impulsionamento em AdWords, do que, né, uma campanha, né, divulgação no próprio YouTube, etc. E eu acho que, assim, dentro do marketing tem muito essa questão de você diversificar as estratégias, né? Acho que não tem uma fórmula mágica, por isso é importante você ir testando diversas formas diferentes. Para o pessoal que está em casa, às vezes, que trabalha numa empresa, num departamento de marketing, ou o próprio empreendedor, que nunca, né, viu o potencial de relações públicas como algo que realmente vai trazer resultado, que vai trazer negócios para ele, de resultado de clientes, de lead, né, como você mesmo disse, como é que poderia ser trabalhado? Então, assim, até para a gente explicar melhor, eu vou exemplificar aqui, tá? Eu sou uma loja que vende caneca. Tá. Só que eu sou uma das grandes lojas que vende caneca, brindes, né? Brindes aqui de São Paulo. Como eu poderia contratar a missão comunicação como relações públicas para me ajudar a vender mais caneca? Qual que é a lógica? Me explica isso. Vamos pegar esse exemplo aqui para te colocando na fogueira aí para você. Não, tá ótimo. O que a gente sempre faz? A gente sempre faz primeiro uma reunião para identificar o potencial que essa empresa tem para a mídia. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Certo. Então, se eu sentar com essa empresa, né? Qualquer pessoa pode aparecer na mídia. Então, você pode ser um veterinário, um médico, um dentista, que você consegue trabalhar a tua imagem e preencher a tua agenda, etc. Então, a gente sempre faz essa, digamos assim, essa reunião para entender o que pode ser trabalhado dentro da empresa. Se você tem uma empresa de canecas, a gente pode fazer uma pauta, por exemplo, de empreendedorismo, uma pauta falando sobre o crescimento da demanda de brindes, vai ter um evento, alguma coisa, sei lá, teve a Copa, o aumento, por exemplo, da procura por esse tipo de brinde, enfim. A gente, com o olhar de jornalista, a gente vai identificar várias pautas que a gente possa trabalhar. Vai olhar a tua trajetória, né? Olha, como é que é a tua trajetória dentro do empreendedorismo, né? Você fechou, por exemplo, uma parceria com uma grande marca, a gente consegue fazer esse trabalho de divulgação também. Então, tem N possibilidades que a gente vai trabalhar olhando para a realidade do teu negócio.
Então, a gente consegue identificar o que dentro da tua estrutura pode virar uma pauta para realmente trazer essa geração de negócios, tá? Legal. Então, vou ajudar na evolução aí desse exemplo aqui para a gente poder aplicar na prática, né? Sim. Então, assim, a minha loja de brindes, ela tem um diferencial de mercado perante os concorrentes, que a gente é especialista em criar brindes para o mercado geek. De conteúdo nerd, etc. Marvel, DC, super-heróis, gibi, quadrinhos, etc. Games. Sim. Então, assim, as canecas que eu mais vendo são as canecas do Homem-Aranha, da Marvel, dos Vingadores, etc. Perfeito. Então, assim, nesse exemplo que eu tô te dando, a gente poderia explorar para a minha marca aparecer em artigos de divulgação de conteúdos geek, é mais ou menos nessa linha mesmo que eu tô pensando? Exatamente. A gente pode trabalhar tanto da parte de negócios, como eu falei, então, divulgando como empreendedorismo, por exemplo, é que a linha que você está me dando é uma linha mais consumidor. Se você fosse uma linha de empresa, a gente trabalharia B2B, que a gente fala, empresas que vendem para outras empresas. Certo. A gente trabalharia forte na parte de negócios. Do consumidor, a gente poderia ir para essas editorias relacionadas, por exemplo, a games. E aí falar sobre as novidades, lançamentos de produtos. Então, a gente iria para o segmento. Depende do que você quer. Eu quero vender mais caneca para o público final, não é para empresas? Então, a gente vai construir pautas falando dos produtos, os diferenciais, os lançamentos e com foco nessa mídia especializada. A gente também faz um trabalho de relações públicas. Então, a gente busca parceria com influenciadores também. Então, a gente tem um olhar 360 para ver aquilo que se encaixa melhor no teu negócio para te ajudar a vender mais. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.